Todo torcedor tem um jogo que quase deu errado quando não devia. Aquele jogo que o time estava ganhando fácil, você já estava relaxado no sofá, e de repente o adversário desconta, e o coração vai a zero. Você não esperava emoção. Não queria emoção. Só queria os 3 pontos para dormir tranquilo. Ontem foi exatamente esse jogo para o Barcelona em Pamplona. E o detalhe é que, no final, tinha um lance no contra-ataque que, se o passe tivesse chegado ou alguém tivesse chutado do meio-campo com o goleiro fora do gol, ia virar um dos momentos mais absurdos da temporada. Mas não virou. O Barça venceu. E agora está a 14 pontos do Real Madrid com 4 rodadas para o fim. O título está chegando, e pode vir no domingo que vem, no El Clásico. Fala pessoal. Barcelona venceu Osasuna por 2-1 fora de casa, em Pamplona, num jogo que foi morno por 80 minutos e nervoso nos últimos 20. Gols de Lewandowski e Ferran Torres no segundo tempo, descontou Raul Garcia, não o centroavante histórico do Atlético de Madrid, fica a ressalva, e o placar ficou tenso até o apito final. Hoje a gente vai analisar o jogo, falar da matemática do título, do que vem pela frente, e de por que a situação do Barcelona está tão confortável que precisaria de uma pipocada histórica para não ser campeão. Se você quer entender futebol além do resultado, já se inscreve no canal, bora! Olha, tem uma coisa que precisa ser dita antes de qualquer análise tática. O Osasuna em Pamplona não é um jogo qualquer para o Barcelona. É historicamente um dos campos mais complicados da La Liga para times visitantes. El Sadar tem uma atmosfera densa, uma torcida barulhenta e um time que joga para os seus. Não é um adversário tecnicamente superior, mas é organizado, físico, e sabe como dificultar a vida de quem tem mais qualidade. E com o Lamine Yamal fora, ainda se recuperando da lesão, o Barcelona entrou em campo sem o seu maior desequilíbrio individual. A questão é a seguinte: quando você está liderando a tabela por uma margem confortável, com o título quase garantido, o adversário tem muito menos a perder do que você. O Osasuna podia jogar liberto. O Barcelona precisava administrar. E administrar fora de casa, sem o seu craque, num estádio difícil, não é trivial. Aqui está o que muita gente não percebe nesses jogos: o risco real não é perder, é se machucar. Com o Clásico na semana seguinte e o título praticamente garantido, qualquer lesão importante hoje seria um custo alto demais, ainda mais que daqui a um mês tem a Copa do Mundo, que ninguém quer ficar de fora. Lamine Yamal e Mbappé, por exemplo, estão fazendo de tudo para voltarem a tempo da Copa do Mundo e não querem fazer parte de uma lista de ausências da Copa que conta com Rodrigo, Militão, Xavi Simons e tantos outros. Flick precisava vencer sem gastar energia desnecessária. E durante 80 minutos, foi exatamente isso que aconteceu, até deixar de ser. O primeiro tempo foi o tipo de coisa que só o torcedor que precisa do resultado aguentaria assistir com atenção. Sem lances memoráveis, sem urgência de nenhum lado. O único momento de perigo real foi um ataque do Osasuna onde o adversário fez tudo certo, driblou a defesa, tirou o chute do John Garcia, e a bola acertou a trave. Sorte. Sim. Mas sorte faz parte do futebol. E naquele momento, a sorte estava do lado do Barcelona. O segundo tempo continuou no mesmo ritmo até os últimos 20 minutos, quando o jogo finalmente aconteceu. Primeiro gol, Rashford cruza com qualidade da esquerda, Lewandowski aparece livre na pequena área e cabeceia. Um gol de centroavante clássico, posicionamento, timing, frieza. O polonês não precisou de nada além de estar no lugar certo. Segundo gol, Ferran Torres amplia, deixando o Barcelona em 2-0. Ferran, que com o gol de hoje atingiu a marca de ser sua temporada mais goleadora, com 20 gols. Parecia que o jogo estava resolvido. Parecia. Porque logo depois, Raul Garcia, de cabeça, sozinho, sem marcação contra um jogador de 1,93 metros de altura, descontou para o Osasuna. 2-1. E aquela tensão desnecessária se instalou. Aquela que você não queria sentir num jogo que devia ser passeio. A emoção que ninguém pediu e que chegou mesmo assim. Mas o Osasuna não conseguiu mais nada depois do gol. O Barcelona segurou. Ferran Torres ainda quase fez o terceiro numa cavadinha que passou raspando. E no finalzinho, num contra-ataque com o goleiro adversário no ataque, se alguém tivesse acertado o passe final, ou tentado um chute do meio-campo, a cena ia entrar para a história do canal. Mas o passe não saiu. E ficou só como um e se. Com essa vitória, o Barcelona abre 14 pontos de vantagem sobre o Real Madrid com 4 rodadas restantes, o que significa 12 pontos ainda em disputa para o segundo colocado. A matemática é simples. O Real Madrid precisaria fazer 100% de aproveitamento nas 5 rodadas que faltam e torcer porque o Barcelona tropeçasse de forma absurda para chegar ao título. Isso não vai acontecer.
O Barcelona precisa de apenas 2 pontos para confirmar o bicampeonato. 2 pontos. 2 empates ou uma vitória. Em qualquer um dos próximos 4 jogos. E agora você pode estar pensando, mas o El Clásico é difícil, e se perder? Mesmo que o Barcelona perca o Clásico, o que não é impossível, claro, ainda teriam mais 3 jogos pela frente. Alavés fora, time que luta contra o rebaixamento. Betis em casa, onde o Barça tem histórico positivo. E Valência no Mestalla, clube que já não é sombra do que foi nos anos 90 e início dos 2000, com gestão contestada e sequência ruim de resultados. Os últimos 3 jogos do Barcelona antes do Mestalla foram 3 goleadas elásticas contra o Valência. Uma curiosidade que vale mencionar: a última vez que o Valência venceu o Barcelona foi em 2020. E sabe quem jogava pelo Valência naquela época? Ferran Torres, que hoje está do outro lado, marcando gols pelo Barça. O futebol tem dessas ironias. Para ser direto, precisaria de uma pipocada histórica, um colapso sem precedentes nessa reta final de temporada, para o Barcelona não ser bicampeão. E não existe sinal de que isso vai acontecer. E agora vem o melhor cenário possível. O Barcelona pode confirmar o bicampeonato espanhol no El Clásico, contra o Real Madrid, no Camp Nou, na próxima rodada. Com um empate. Ou com uma vitória que seria ainda mais simbólica. Pensa no que isso significa historicamente, ser campeão batendo, ou pelo menos empatando com, o maior rival. Na sua casa. Com a torcida. Num dos jogos mais assistidos do futebol mundial. É o tipo de momento que entra para a memória afetiva de uma geração inteira de torcedores. Não é só título, é título com sabor especial. Flick vai querer entrar com força máxima no Clásico, não para não perder, mas para vencer. Porque um treinador que construiu uma identidade de jogo baseada em intensidade e ataque não vai sentar numa vantagem de 14 pontos como se fosse uma final de mata-mata. Ele vai jogar para ganhar. E isso torna o jogo da semana que vem ainda mais interessante. É aqui que a história muda. O Real Madrid entra no Clásico já eliminado matematicamente do título, mas com orgulho, com a pressão de não querer ser a equipe que viu o rival celebrar em casa. Vai ser um jogo intenso. E o Barcelona vai precisar estar pronto para isso. Então é isso, pessoal. Osasuna 1, Barcelona 2. Um jogo morno que ficou nervoso quando não precisava. Lewandowski e Ferran Torres fizeram os gols. O Barça sofreu desconto, segurou, e saiu de Pamplona com mais 3 pontos. E agora está 14 do Real Madrid com 4 rodadas, precisando de apenas 2 pontos para confirmar o bicampeonato espanhol. E o melhor cenário possível para isso? El Clásico. Camp Nou. Semana que vem. Contra o Real Madrid. Agora me conta nos comentários. Você acha que o Barcelona vai confirmar o título no Clásico, ou vai deixar para depois? E mais, o Lewandowski merece renovar pelo Barça depois dessa temporada? Ou chegou a hora de abrir espaço para um centroavante mais jovem como Julián Álvares ou João Pedro? Ou acham melhor um espanhol mais entrosado com um elenco como Oyarzabal? Comenta aí. Se você acompanha o canal Rodada a Rodada e curte essa análise de temporada, deixa o like, ajuda muito. E se ainda não se inscreveu, faz isso agora para não perder a análise do Clásico da semana que vem. Até a próxima!